História 1: O Cobrador. Meu nome é Edgar e tenho 50 anos. Ao longo da minha vida, já fiz muitas coisas. Trabalhei praticamente em todos os tipos de áreas, já que me sustento desde os 17 anos. Por isso, tenho muitas histórias para contar. A maioria delas é divertida e até um pouco estranha, mas a que vou compartilhar hoje não tem nada de engraçado. Pelo contrário, é uma das coisas mais assustadoras que vivi enquanto trabalhava nesta empresa. Essa história começou em meados do ano 2000. Na época, eu morava na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia, e tinha acabado de começar a trabalhar como administrador de crédito para uma empresa de aluguel. Estava passando por uma fase complicada na vida. Depois de abandonar a faculdade alguns anos antes e trabalhar sem parar, decidi investir minhas economias, pois tinha certeza de que um dia ficaria rico. Mas, infelizmente, em vez disso, perdi todo o dinheiro em negócios ruins. Agora, eu vivia em um pequeno apartamento que nem conseguia pagar, e as contas começavam a se acumular cada vez mais. Por isso, precisava urgentemente de um emprego com um salário decente. Foi então que um velho amigo me procurou e disse que estava deixando o cargo de administrador de crédito e que a empresa procurava um substituto. No início, pensei ingenuamente que a empresa alugava móveis e eletrodomésticos para eventos e que, depois do uso, os itens eram devolvidos. Achei que não seria difícil, mas, assim que fui contratado, percebi que estava completamente enganado. Descobri que o modelo de negócio da empresa consistia em alugar equipamentos domésticos para pessoas de baixa renda. A maioria dos clientes recebia assistência social. Essas pessoas eram atraídas pelas tarifas baixas para alugar televisores, sistemas de som, geladeiras e outros eletrodomésticos, já que não podiam comprá-los à vista. Mas o problema era que os produtos levavam anos para serem pagos e, no final, os clientes acabavam pagando 10 ou 20 vezes mais do que o valor real do item. Na prática, o título de administrador de crédito era apenas uma forma elegante de dizer cobrador. Basicamente, meu trabalho consistia em recuperar os itens das pessoas que não podiam pagar. Como você pode imaginar, isso me colocou em situações bastante complicadas. Desde uma senhora que desmaiou quando tirei a televisão de sua sala até um homem que me ameaçou com um martelo de cozinha se eu levasse seu sistema de som. No entanto, a experiência mais aterrorizante que vivi nesse emprego aconteceu no meu dia de folga, enquanto estava nos fundos da loja. Vale mencionar que essas lojas geralmente ficam em bairros de baixa renda, muitas vezes problemáticos. Estratégica e convenientemente, estão localizadas perto de lojas de penhores ou distribuidoras de bebidas populares. Felizmente, o centro comercial onde nossa loja ficava não era tão ruim, mas estava perto de um shopping em construção. Circulavam rumores de que o enorme estacionamento daquele shopping era ponto de encontro para gangues, tráfico de drogas, assaltos e até venda de armas. Naquele dia, vi várias viaturas de polícia patrulhando o estacionamento. Nunca soube se era uma operação antidrogas ou apenas uma tentativa de conter os roubos. Como era meu dia de folga, a última coisa que eu queria era estar perto do trabalho. Mas minha velha caminhonete estava com problemas no motor e precisei deixá-la no estacionamento na noite anterior. Um colega me deu carona para casa, mas, no dia seguinte, precisei voltar para consertá-la. Cheguei um pouco mais tarde do que gostaria, mas comecei a trabalhar no motor imediatamente. Como minha caminhonete era alta, nem precisei de um macaco para levantá-la. Coloquei um pedaço de papelão no chão e comecei a fazer os reparos. As horas passaram e, antes que eu percebesse, o sol já estava se pondo. Enquanto ajustava alguns cabos, ouvi passos apressados ao longe. Quando olhei, vi um homem magro correndo em minha direção. Achei estranho alguém estar correndo por ali, mas não dei muita atenção. Cumprimentei-o com um olá, mas, ao olhar para seu rosto, percebi que ele estava apavorado, em completo pânico. Ficou claro que estava fugindo de algo ou alguém. Sem dizer nada, passou por mim e se escondeu atrás de alguns contêineres de lixo. Achei estranho, mas voltei ao trabalho. Poucos segundos depois, ouvi passos novamente. Quando olhei, vi outro homem correndo. Este era maior, mais forte e tinha uma aparência intimidadora. Ao se aproximar, gritou: "Onde ele está? Para onde ele foi?" Sem pensar, apontei para os contêineres de lixo. O homem me ordenou que o acompanhasse até lá. Ao chegarmos, vi o homem magro agachado. O grandalhão apontou uma arma para ele e o obrigou a sair. Logo, uma caminhonete chegou em alta velocidade.
3 homens armados desceram e começaram a gritar com o homem magro. Eles o agarraram à força e o colocaram na carroceria da caminhonete, enquanto 2 deles apontavam armas para ele. Tudo aconteceu tão rápido que parecia um pesadelo. Depois disso, fiquei em choque. Mesmo quando contei o que aconteceu para meus colegas, eles reagiram com indiferença, como se isso fosse algo comum. A partir daquele dia, percebi que não me sentiria seguro naquele lugar e decidi sair do emprego assim que encontrasse outra oportunidade. Nunca mais voltei para aquele bairro. Antes de continuar para a próxima história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais histórias como esta. Agora vamos para a próxima história. História 2, o psicopata. Quando eu tinha 28 anos, lá por volta de 2010, costumava trabalhar no turno da noite como recepcionista em um prédio de apartamentos. No saguão, havia uma mesa e minha função era controlar o acesso ao prédio. Essencialmente, era como se eu fosse um segurança, garantindo que apenas os moradores ou visitantes autorizados pudessem entrar. Para isso, eu precisava da aprovação do proprietário. Meu turno era das 10 da noite às 6 da manhã e, como você pode imaginar, não havia muita movimentação nesse horário, especialmente depois da meia-noite. Às vezes, algum morador chegava bêbado, principalmente nos fins de semana, mas isso não era frequente. A maioria dos residentes do prédio eram trabalhadores de escritório ou empregados das empresas próximas, já que o edifício ficava perto de um centro empresarial. No entanto, houve uma noite que compensou todos os dias tranquilos. Eu estava no meio do meu turno, tentando não adormecer, quando de repente vi algo se mover em uma das câmeras do estacionamento. O estacionamento era anexo ao prédio, mas, para entrar, a pessoa ainda precisava passar pelas portas principais e eu era responsável por autorizar o acesso. Naquele momento, vi alguém caminhando pelo estacionamento em direção às escadas que levavam ao saguão. Não tinha visto ninguém entrar naquela área antes, mas estava bastante cansado e talvez tenha me distraído. Essa pessoa estacionou o carro e subiu as escadas até a porta principal do prédio. Quando chegou, tentou abrir a porta, mas estava trancada. Pelo vidro, consegui ver que era um homem jovem, de uns 30 anos. Ele fez sinal para que eu abrisse a porta. Estava claro que ele não era morador. Fui até a entrada e informei que ele deveria ir embora. O homem, então, começou a dizer que estava ali para visitar um amigo e precisava entrar. No entanto, eu não tinha recebido nenhum aviso ou autorização para deixá-lo passar. Para mim, a resposta era não, e foi o que eu disse. Diante da minha recusa, o homem se irritou e insistiu que precisava ver o amigo naquela noite. Quando recusei novamente, ele começou a bater na porta e a fazer gestos com os braços. Nesse momento, ao levantar os braços, o suéter dele subiu um pouco e eu vi que ele carregava uma arma na cintura. Ao perceber isso, fiquei muito preocupado. A última coisa que eu queria era ser baleado, mas, felizmente, o vidro da porta era a prova de balas, uma medida de segurança adotada porque o prédio pertencia a um banqueiro que levava a segurança muito a sério. Naquela noite, fiquei extremamente grato por essa precaução. O homem, que também carregava uma mochila preta quase imperceptível por ser do mesmo tom da roupa, começou a perder a paciência. Ele me ameaçou, mas eu permaneci firme, dizendo que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Foi então que ele sacou a arma, deu 2 passos para trás e disparou 3 vezes contra o vidro na minha direção. Por puro instinto, cobre o rosto e parte do torso com os braços. Quando olhei novamente, percebi que ele estava tão surpreso quanto eu. Claramente, ele não sabia que o vidro era a prova de balas. Corri para minha mesa, peguei o telefone e chamei a polícia. Ao revisar as câmeras, vi que ele estava fugindo pelas escadas. Poucos minutos depois, a polícia chegou. Mostrei as imagens gravadas pelas câmeras de segurança e eles pegaram minha declaração. Levaram uma cópia do vídeo e começaram a fazer rondas na área em busca do suspeito. Eu não tinha muita esperança de que o encontrassem, mas eles conseguiram. O homem foi preso enquanto dirigia em alta velocidade. Ele ignorou repetidamente as ordens dos policiais para parar, o que levou a uma perseguição de cerca de 2 quilômetros antes que ele finalmente estacionasse. Após sua prisão, foi determinado que ele era o mesmo homem que havia disparado contra o vidro. Durante a inspeção do veículo, encontraram fita adesiva, uma faca de caça, uma corda e vários sacos plásticos pretos dentro da mochila que ele carregava. Depois,
Descobri algo ainda mais perturbador: ele era ex-namorado de um dos moradores do prédio, um homem de cerca de 30 anos que havia se mudado alguns meses antes com seu novo companheiro, um jovem de uns 20 anos. Durante o interrogatório, o suspeito confessou que planejava entrar no prédio naquela noite para matar o ex-namorado e o novo parceiro. No final, ele foi condenado por tentativa de homicídio e atualmente cumpre pena na prisão. Depois disso, não consegui parar de pensar em como esse psicopata esteve perto de tirar 3 vidas naquela noite, incluindo minha. Se não fosse pelo vidro à prova de balas, o desfecho teria sido muito diferente. Alguns meses após o incidente, os moradores se mudaram e eu continuei trabalhando ali por mais uns 6 meses. No entanto, comecei a ter episódios de estresse e reviver a cena quase todas as noites. Por causa disso, decidi pedir demissão e procurar outro emprego para preservar minha saúde mental. História 3: O vagabundo no meu Uber. Meu nome é Julian e, atualmente, moro nos Estados Unidos. Alguns anos atrás, quando era mais jovem, decidi sair da casa dos meus pais e alugar um lugar para morar. Naquela época, as despesas começaram a acumular rapidamente. Para conseguir me sustentar, consegui um segundo trabalho como motorista de Uber, além do meu emprego fixo no setor de varejo. Eu trabalhava em um balcão de vendas, mas o salário não era suficiente. Por medo de perder o emprego, não procurei algo melhor e, como muitos jovens daquela época, optei por ter 2 empregos. Eu morava em uma cidade grande e dirigia o carro mais bonito que já tinha tido. Sempre gostei de viajar por estrada, uma paixão que herdei do meu pai, que era caminhoneiro. Trabalhar como motorista de Uber parecia lógico. Isso foi há cerca de 10 anos, quando a empresa estava crescendo rapidamente e prometia ganhos generosos para os motoristas. Embora eu não ganhasse tanto quanto esperava, o dinheiro ajudava a pagar as contas. Mas o cansaço físico e mental era extremo. Eu saía do meu trabalho fixo às 6 da tarde, comia algo rápido e dirigia para o Uber até meia-noite. Depois desse horário, percebi que era perigoso trabalhar, já que geralmente encontrava passageiros problemáticos. Certa noite, já com meses de experiência, aprendi a otimizar meu tempo e encontrar os melhores lugares para pegar clientes. Um desses lugares era perto de um hospital, onde eu aproveitava para descansar, usar o Wi-Fi e fazer um lanche rápido. Às vezes, eu estava tão exausto que tirava pequenos cochilos de 10 ou 15 minutos dentro do carro. Naquela noite, tudo parecia normal. Estacionei no local de sempre, comprei uma bebida energética e voltei para o carro. Coloquei minha playlist favorita, mas o cansaço me venceu e acabei adormecendo. De repente, acordei com aquela estranha sensação de confusão, sem saber onde estava. Olhei para o relógio, tinha dormido apenas 15 minutos. Respirei fundo, me acomodei no banco e chequei meu celular. Tudo parecia normal até que, ao olhar pelo retrovisor, vi algo que me deixou gelado. Havia um homem sentado no banco de trás. Ele estava no meio do assento e me olhava com uma expressão calma, até com um leve sorriso. Virei-me para confirmar, e ele realmente estava lá, muito perto de mim. Fiquei assustado, mas tentei manter a calma. Notei que ele segurava um celular com a tela aberta no aplicativo do Uber. Perguntei o que ele fazia no meu carro. Ele não respondeu, apenas olhou ao redor e para o celular. Perguntei se precisava de uma corrida e ele assentiu. Respirei aliviado, pensando que era apenas um cliente que tinha entrado enquanto eu dormia. Conversei com ele para tentar entender para onde queria ir. Ele disse que queria ir ao centro, perto de um bar antigo. Comecei a dirigir enquanto tentava manter uma conversa para aliviar o clima. Perguntei seu nome e ele respondeu Edgar. No entanto, ao verificar meu celular, notei algo estranho. Eu não tinha recebido nenhuma solicitação de viagem. A corrida não estava registrada no aplicativo. Confrontei Edgar, dizendo que ele precisava se cadastrar para que o trajeto fosse oficial. Ele riu e respondeu que não ia pagar. Foi nesse momento que percebi o erro que cometi. Edgar não era um cliente comum. Estava mal vestido, com roupas sujas e rasgadas, e carregava uma mochila velha. Também notei uma pulseira de hospital no pulso dele. Provavelmente, ele tinha saído de lá recentemente e aproveitou que eu estava dormindo para entrar no carro. Fiquei furioso e disse que iria deixá-lo de volta no hospital. Assim que comecei a dar a volta, ele me ameaçou, dizendo que eu deveria agradecer por ele não ter me estrangulado enquanto eu dormia.
Antes que eu pudesse reagir, senti suas mãos ásperas ao redor do meu pescoço. Em pânico, pisei bruscamente no freio, o que o fez ser lançado para frente. Aproveitei o momento para respirar e lutar contra ele. Depois de muita confusão, consegui pegar meu celular e ligar para a emergência. Edgar, percebendo que eu estava chamando a polícia, pegou suas coisas, desceu do carro e foi embora caminhando pela calçada, gritando ameaças. Com marcas de luta no rosto e no pescoço, voltei ao hospital para ser atendido. Enquanto explicava o ocorrido à enfermeira, ela me perguntou se Edgar tinha certas características e eu confirmei. Ela me contou que ele tinha fugido do hospital alguns dias antes, levando o celular e a carteira dela. Essa experiência foi um alerta. Desde então, nunca mais baixei a guarda enquanto trabalhava no Uber, especialmente à noite. História 4. O prédio assombrado. Meu trabalho basicamente consiste em visitar diferentes prédios de empresas cujos donos contratam a empresa onde trabalho para fornecer serviços de segurança. Durante meu turno, passo por cada um desses prédios várias vezes por noite, garantindo que tudo esteja seguro e que nada fora do comum aconteça. Honestamente, meu trabalho é bastante monótono e solitário, como você pode imaginar. Não há nada mais tedioso e vazio do que um prédio de escritórios durante a noite. Literalmente, não há ninguém e nada acontece. Minha principal tarefa é caminhar ao redor de cada ponto de entrada, verificando se todas as portas estão trancadas e seguras. Tenho as chaves de todos os prédios, caso precise entrar, mas, nos meses em que trabalhei no turno da noite, nunca precisei entrar em nenhum deles. No entanto, tudo mudou durante um turno que fiz há 3 semanas. Naquela noite, cheguei ao terceiro prédio do meu roteiro, um prédio administrativo de pequeno porte, com apenas 4 andares. Como todas as noites, fiz algumas rondas ao redor do prédio, iluminando as janelas com minha lanterna para garantir que estavam intactas e testando as fechaduras das portas para confirmar que estavam trancadas. Fui até a entrada principal e verifiquei que estava devidamente trancada. Depois, dei a volta no prédio para checar a entrada dos fundos, que é sempre a última etapa da minha inspeção antes de seguir para os outros prédios. Para minha surpresa, quando cheguei à porta dos fundos, ela estava destrancada e, além disso, aberta. Fiquei parado por alguns momentos, surpreso, pois era a primeira vez que algo assim acontecia durante todo o tempo que trabalhei nesse emprego. Nunca tinha lidado com uma situação parecida antes. Embora estivesse um pouco nervoso, sabia que havia um protocolo a seguir. Decidi entrar no prédio para investigar, torcendo para que fosse apenas um erro de algum funcionário que tivesse esquecido de trancar a porta. No entanto, isso era improvável, já que os donos do prédio eram extremamente rigorosos com a segurança. Entrei e percorri os corredores com cautela, iluminando cada escritório, inspecionando debaixo das mesas e atrás dos móveis, lugares onde alguém poderia se esconder. Passei um bom tempo verificando, especialmente porque estava nervoso, mas, após inspecionar todos os 4 andares, não encontrei nada fora do normal. Fechei a porta dos fundos, coloquei o aviso de inspeção concluída e saí, aliviado por não ter encontrado nenhum problema. Continuei minhas rondas nos outros prédios e terminei meu turno com sucesso. No entanto, antes de ir para casa, decidi voltar ao prédio para garantir que tudo estivesse realmente em ordem. Estacionei minha caminhonete, desci e fiz outra ronda ao redor do edifício. Quando cheguei aos fundos, para minha surpresa, a mesma porta estava novamente aberta. Dessa vez, fiquei muito confuso. Apenas eu, o proprietário e o responsável pelo prédio tínhamos as chaves. Entrei no prédio mais uma vez. Assim como antes, estava tudo escuro e em silêncio. Chamei por alguém, mas não houve resposta. Durante a inspeção, reparei que a porta dos fundos, que antes estava aberta, agora estava fechada. O tijolo usado para mantê-la aberta havia desaparecido. O nervosismo tomou conta de mim. Fui até a porta, mas, ao tentar abri-la para sair, ela não se movia. Era como se alguém do lado de fora estivesse segurando a porta. Chamei novamente para saber quem estava ali, mas ninguém respondeu. Tentei puxar com mais força, mas acabei perdendo o equilíbrio e caindo contra a parede. No instante seguinte, a porta foi liberada. Levantei-me rapidamente e saí do prédio, iluminando a área com a lanterna, mas não havia ninguém por perto. O silêncio era completo, sem sons ou movimentos. Então, subitamente, toda a área ao redor mergulhou na escuridão.
Um apagão havia acontecido. O pânico me dominou. Corri de volta para minha caminhonete, trancando a porta do prédio antes de sair. Enviei uma mensagem ao meu chefe relatando o ocorrido e fui embora o mais rápido possível. No dia seguinte, entrei em contato com os responsáveis pelo prédio para perguntar se algo estava faltando ou se algum objeto havia sido roubado. Para minha surpresa, tudo estava em ordem, sem sinais de invasão. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Foi uma experiência assustadora que me deixou marcado. Desde então, nada fora do comum voltou a acontecer no prédio, mas aquela noite ainda me dá calafrios sempre que penso nela. História 5. A mulher morta que me falou. Fui taxista por muitos anos e foi com esse trabalho que consegui sustentar minha família e oferecer a eles uma vida digna. Lembro que, naquela época, eu costumava trabalhar até muito tarde, muitas vezes até altas horas da madrugada, especialmente quando estava pagando a casa. Às vezes, eu até amanhecia trabalhando. Felizmente, aqueles eram tempos mais tranquilos. Moro em uma cidade turística no México e os turistas, principalmente norte-americanos, eram meus principais clientes. Eles adoravam a vida noturna da cidade, sinceramente, eram meus favoritos porque sempre deixavam boas gorjetas em dólares. O que vou contar aconteceu em uma dessas noites em que eu estava trabalhando até tarde. Já passava da meia-noite e eu tinha acabado de deixar um casal de turistas em um hotel próximo. Enquanto guardava o dinheiro da corrida, vi um homem se aproximando do meu carro. Ele veio até minha janela e perguntou se eu ainda estava trabalhando. Com a boa gorjeta que os clientes anteriores haviam me dado, já estava pensando em ir para casa, pois estava cansado. Mas não quis perder a oportunidade de fazer mais uma corrida e ganhar um extra, então respondi que sim. O homem era alto, robusto e barbudo, aparentava ter uns 30 e poucos anos, no máximo 40, mas não parecia ser uma pessoa má, então não senti desconforto naquele momento. Quando eu disse que estava disponível, ele pediu que eu esperasse um pouco, pois iria buscar sua esposa. Respondi que não havia problema. Depois de uns 5 minutos, vi o homem chegando com a mulher nos braços. Ela parecia muito magra e dava para notar que tinha algum tipo de doença ou deficiência. No entanto, era visivelmente jovem, mas estava dormindo. Fiquei surpreso ao vê-lo carregando-a nos braços, pois pensei que ela deveria estar em uma cadeira de rodas, mas não quis fazer perguntas. Isso não era da minha conta. Estavam me pagando para realizar um serviço, não para me intrometer na vida dos outros. Então, não disse nada, dirigi pela avenida até o destino que ele indicou. Ele me contou que iam para a casa da mãe da esposa para que ela pudesse ficar com a filha por alguns dias, já que não estava se sentindo bem e preferia que a mãe cuidasse dela enquanto se recuperava. O homem explicou que a esposa tinha uma doença que causava sua deficiência, impedindo-a de andar, e que naquela noite ela estava se sentindo pior, precisando de um remédio que a fazia dormir profundamente. Olhei pelo retrovisor e vi que a senhora continuava encostada no ombro dele, dormindo. Durante todo o trajeto, ela não acordou e, ao chegarmos perto do destino, passamos em frente a uma farmácia. O homem pediu se eu poderia parar um momento para ele comprar remédios para a esposa. Aceitei sem problemas, mas avisei que o taxímetro continuaria rodando. Ele disse que não havia problema, que pagaria a diferença e que seria rápido. Fiquei esperando no carro, mas os minutos começaram a passar e ele não voltava. Olhei para a esposa e tentei ver se ela acordava, mas ela continuava profundamente adormecida. Quando já haviam se passado 15 minutos e o homem ainda não havia retornado, tentei acordá-la, mas não houve reação. Após mais 10 minutos de espera, decidi sair do carro e tentar despertá-la. Foi então que, finalmente, ela abriu os olhos por um instante e disse: "Ele não vai voltar", e logo voltou a dormir. Fiquei completamente confuso e, ao mesmo tempo, irritado. "Ele não vai voltar", pensei. Tentei despertá-la novamente, mas ela não reagia. Então, entrei na farmácia para procurar o homem. Lá, falei com a atendente, descrevi o homem e perguntei se ela o havia visto. Ela confirmou, dizendo que ele comprou um pacote de biscoitos e foi embora. Voltei ao carro e, novamente, tentei acordar a mulher, mas ela não reagia. Pior ainda, quando a toquei, percebi que estava fria. Ao acender a luz do carro, vi que sua pele estava pálida. Imediatamente levantei sua mão para verificar o pulso, mas não senti nada.
Coloquei os dedos em seu pescoço e também não havia pulso. Ela estava morta. Naquele momento, um nó se formou no meu estômago. Coloquei as mãos na cabeça e comecei a andar de um lado para o outro, tentando entender a situação. A mulher havia morrido no meu táxi e o marido havia desaparecido. Quando finalmente consegui pensar com clareza, fiz o que achei mais sensato: chamei a polícia. Os policiais chegaram e uma ambulância levou o corpo da mulher enquanto eu acompanhava os oficiais até a delegacia para dar minha declaração. Lá, me fizeram várias perguntas. Eu estava muito nervoso porque sabia que era o principal suspeito, ou pelo menos pensava que fosse. Expliquei em detalhes tudo o que aconteceu, onde os peguei, o que o homem me disse, o estado da mulher, a farmácia onde ele me deixou e até mesmo que a própria mulher me disse que ele não voltaria. Os policiais trocaram olhares, então um deles pediu que eu repetisse o que a mulher havia dito. Quando contei, eles disseram que isso era impossível porque ela já estava morta havia pelo menos 7 horas. Hoje, já não trabalho como taxista. Tenho meu próprio negócio de vendas de peças de reposição que sustenta minha família. Mas nunca esquecerei os anos como taxista, principalmente essa experiência aterrorizante que marcou minha vida para sempre. História 6: O fantasma do banheiro feminino. Há cerca de 10 anos, quando eu tinha 40 anos, consegui um emprego como zelador em um shopping center. Minha tarefa era limpar o local depois que fechava à noite, para que tudo estivesse impecável no dia seguinte. A maior parte das minhas noites era passada limpando a praça de alimentação, cuidando dos banheiros e limpando as entradas das lojas. Certa noite, eu estava varrendo o chão na área da praça de alimentação quando ouvi uma tosse vinda de algum lugar. Olhei ao redor, mas o local estava mal iluminado e não vi ninguém. Naquele momento, não pensei em nada sobrenatural. Durante os anos em que trabalhei ali, algumas vezes encontrei pessoas que se escondiam no shopping, tentando passar a noite lá. Imaginei que pudesse ser algo do tipo, mas não vi ninguém e não ouvi mais nenhum som. Continuei limpando, pensando que, se houvesse alguém tentando passar a noite no local, eventualmente eu o encontraria, a menos que estivesse escondido o tempo todo. Uns 15 minutos depois, enquanto limpava as mesas, de repente ouvi uma série de batidas fortes. Levantei o olhar e vi que uma mesa havia caído no chão e todas as cadeiras ao redor estavam tombadas. Fui até o local, incrédulo, e vi que isso tinha acontecido próximo ao limite da praça de alimentação. Não havia ninguém à vista. Resolvi me aventurar um pouco mais longe, procurando ver se alguém estava correndo ou tentando se esconder, mas não encontrei nada. Quando já estava prestes a voltar para a praça de alimentação, de repente ouvi água correndo no banheiro feminino. Todos os banheiros do shopping tinham torneiras com sensores de movimento, o que significava que alguém estava no banheiro. Achei que talvez essa pessoa fosse a responsável pelos incidentes que eu estava investigando. Entrei silenciosamente no banheiro feminino e, ao dobrar a esquina em direção à área das pias, a água parou de correr abruptamente. Mas não havia ninguém lá. Revisei minuciosamente cada cabine do banheiro e não encontrei ninguém. Então, imaginei que pudesse ser um sensor com defeito e decidi registrar um pedido de manutenção para resolver o problema o mais rápido possível. No entanto, algo estranho aconteceu. Enquanto eu me afastava do banheiro, ouvi novamente a torneira sendo ativada. Dessa vez, decidi não voltar ao banheiro. Fui para a praça de alimentação, confuso e um pouco assustado. Passei o resto da noite tentando terminar minhas tarefas e evitar pensar muito sobre o ocorrido. Alguns dias depois, recebi um e-mail do departamento de manutenção informando que não havia nenhum problema com o sensor da torneira e que tudo estava funcionando normalmente. A partir daquele momento, pelo menos uma vez por semana, eu ouvia água correndo no banheiro feminino durante o restante do tempo que trabalhei no shopping. Com o passar do tempo, aceitei que eu não estava mais sozinho ali durante as noites. Eu e o colega que trabalhava nos fins de semana simplesmente evitávamos aquele banheiro. Nunca mais vivi algo parecido com o dia em que as cadeiras e mesas foram derrubadas na praça de alimentação. Felizmente, o espírito, ou seja lá o que for, parece ter decidido permanecer no banheiro feminino para sempre.